Hoje vou responder à pergunta: como o budismo ensina a respeito do zazen ou a meditação? Pessoas que apreciam o zazen ou a meditação provavelmente são as que se interessam pela paz espiritual. Nada vai bem tanto nos estudos como no trabalho. Quero dar um jeito nessa ansiedade, na incerteza com relação ao futuro. Eu quero estabilidade espiritual para não ficar irritado. Eu quero dar um jeito no meu relacionamento com as pessoas que vai mal por causa de ressentimento e ciúme. As razões são diversas, mas existe um ponto em comum em todos eles. Desejam ser felizes, controlando suas mentes do jeito como gostariam. O budismo avalia as ações que praticamos nos observando através de 3 ângulos: a mente, a boca e o corpo. Segundo o budismo, o que move a nossa boca e o corpo são os nossos pensamentos. Por isso, as ações mentais são as que têm peso maior. A Constituição da Unesco proclama: uma vez que as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. Deve ser um apelo de que a raiz das guerras sangrentas e desumanas está justamente na mente humana. Quando combatemos o incêndio, nos concentramos em apagar o foco do mesmo. Do mesmo modo, a mira do budismo está sempre nos movimentos da mente. No entanto, a maioria que vive hoje num ritmo intenso não tem tempo para observar a sua mente. O dia termina no piscar de olhos, enquanto as pessoas correm atrás de lucros ou para reparar as falhas, para responder aos e-mails, ligações, entre outros, e não tem tempo para observar a sua mente, que é a coisa mais importante. Como confrontar com a própria mente? É algo de interesse de muitas pessoas. Se ouvirmos o budismo, tomaremos conhecimento da nossa própria mente. Disse Genshin, famoso monge do Japão, através da seguinte expressão: até hoje, durante um longo tempo, busquei e busquei pelo caminho de Buda para chegar finalmente nas obras de meu coração. A mente humana é esmiuçada nos mínimos detalhes nos sutras completos, que é uma compilação dos ensinamentos que foram ministrados pelo Buda Shakyamuni durante 45 anos. Isto porque, sem conhecer a própria mente, que é o mais importante, não há como alcançar a verdadeira felicidade. A seguinte história nos ensina qual é a postura mental que devemos ter quando ouvimos o budismo. Isto aconteceu quando o venerável Sharyotsu, um dos 10 mais notáveis discípulos de Shakyamuni, estava em meditação nas profundezas do interior da montanha. Yuima, um adepto budista que tinha laços profundos com Shakyamuni, apareceu no local. Ele era um simples adepto do budismo, mas, como fazia críticas sarcásticas aos discípulos de Buda, todos mantinham distância dele. Lá vem aquele sujeito inconveniente. Será que novamente vai falar coisas desagradáveis? Sharyotsu fingiu não tê-lo visto. E exatamente como havia imaginado, Yuima aproximou-se e começou a fazer perguntas sarcásticas. Sr. Sharyotsu, o que você está fazendo aí? Perguntou algo evidente de propósito. Nada agradável. Estou fazendo meditação, respondeu Sharyotsu de maneira áspera. Então, Yuima censurou-o com voz estridente, explicando qual é o principal objetivo do zazen, da meditação. Isso aí é meditação? Se meditar é ficar totalmente imóvel, significa que as árvores das montanhas estão fazendo zazen maravilhosamente. Como podemos ver pelo episódio, não basta apenas ficar ouvindo para aprofundar o elo com o budismo. É necessário estar consciente do verdadeiro propósito de ouvir esse ensinamento. Enquanto Sharyotsu estava em meditação, ao invés de voltar para si mesmo,
A sua mente estava voltada para fora, preocupando-se apenas com as aparências do tipo: vejam todos, não há ninguém que esteja praticando zazen com tanta dedicação quanto eu. É por isso que quando Yuima chegou, Sharihoutsu pensou: aquele sujeito desagradável veio novamente, vou fingir que eu não vi. Como vou me livrar dessa? O Yuima percebeu que, embora o corpo de Sharihoutsu estivesse imóvel, o seu pensamento estava conturbado, no intenso movimento. E no nosso caso, como seria? Aparentemente, podemos estar ouvindo de forma atenta, mas e os nossos pensamentos? Estariam concentrados? Não estariam pensando: o que vou fazer no jantar? Quanto será que vou receber este mês? Hoje sim vou ouvir atentamente. Mesmo que permaneça sentado, com essa firme determinação, o pensamento voa. Volta para casa, corre para o local do trabalho, voa pelo mundo afora instantaneamente. É um aspecto da mente que só conseguimos enxergar quando tentamos ouvir seriamente o budismo, quando encaramos o que escutamos como uma questão nossa. Ouvir o budismo é uma luta séria que travamos contra a própria mente. Então, o que significa ouvir atentamente concentrando-se no budismo? Há um discípulo chamado Ananda entre os 10 mais notáveis discípulos de Shakyamuni. O Ananda é considerado discípulo ouvinte número 1. Significa que ele é o discípulo que mais ouviu os sermões de Shakyamuni. Conta-se que Ananda teve a função da mais alta importância no concílio budista, quando fizeram a compilação de escrituras budistas. Ele possuía um potencial raro de memorização e lembrava-se muito bem dos sermões de Shakyamuni. Nesse concílio, Ananda começava o seu relato dizendo: Nyoze Gamon, ou seja, eu ouvi de Shakyamuni da seguinte maneira. Por isso, todos os sutras começam com a expressão Nyoze Gamon, ou seja, assim eu ouvi. Há um episódio que revela como o venerável Ananda mantinha-se totalmente compenetrado quando ouvia os sermões do Buda Shakyamuni. Certa vez, apareceu um furúnculo nas costas de Ananda que poderia custar-lhe a própria vida. Observando Ananda contorcendo-se de tantas dores, Shakyamuni pediu ao médico Giba que o salvasse de qualquer maneira. Por mais que o Giba quisesse ajudar, naquela época ainda não existiam anestésicos como hoje. Concluiu que a realização de um procedimento cirúrgico seria impossível. Enquanto pensava em como resolver essa questão, percebeu que o Ananda ouvia os sermões de Shakyamuni tão compenetrado a ponto de esquecer-se das dores lancinantes. Giba pensou: é agora. E ele aproximou-se de Ananda e iniciou a cirurgia. Shakyamuni continuou a pregação até o fim do procedimento. Em nenhum momento, o próprio Ananda percebeu que a operação estava sendo feita. Conta-se que o Buda Shakyamuni concluiu a sua palestra simultaneamente ao término da cirurgia. Quando a palestra terminou, Ananda assustou-se com o fato de não sentir nenhuma dor que sentia até há pouco. Giba disse ao Ananda: você estava tão absorto para ouvir o sermão que eu aproveitei para fazer a cirurgia. Dizem que o Buda Shakyamuni tinha em alta conta essa postura séria do venerável Ananda que ouvia o budismo de forma totalmente compenetrada. Dentre as pessoas que ouvem o budismo, há aquela que diz que não consegue encarar o que ouve com seriedade. Apesar disso, quando se trata de correr atrás de suas ambições ou no momento de raiva, provavelmente encararia isso com força total.
Ficamos super atentos quando contamos o nosso dinheiro, porque não queremos ter nenhum prejuízo. E quando somos constrangidos em público, ficamos completamente revoltados e nunca nos esquecemos disso. A verdade não é que não conseguimos nos concentrar, mas simplesmente não nos concentramos. Escutar o budismo atentando para a própria mente e com a consciência de que esquecer um ensinamento tão precioso é algo irreparável é uma postura muito importante para que possamos ser salvos para a felicidade absoluta, ensina o budismo. A nossa mente, cujo sofrimento e angústia é uma constante, se transformará completamente em uma mente de absoluta paz e de satisfação plena, ouvindo apenas o budismo. Esta felicidade absoluta, de paz e satisfação plenas, é ensinada como a mente diamantina. Mente diamantina é o estado inabalável da mente, que não se quebra, que não muda, firme como uma pedra de diamante. É um estado de paz absoluta que não se abala jamais, mesmo que os outros digam que estamos sendo enganados e que isto não é uma felicidade absoluta. É uma mente totalmente livre de preocupações e incertezas do tipo: será que realmente alcancei a felicidade? Ou será que não estou sendo enganado? Terá clareza total, sem sombra de dúvidas, de que o objetivo da vida é ser salvo em vida para uma felicidade inalterável. Não podemos permitir que sejamos envolvidos por fofocas e maledicências dos outros e pela vontade de revidar essas maldades, perdendo de vista o grande propósito da vida. Se avançarmos sem desviar em direção à coisa mais importante da vida, poderemos transpor com força qualquer obstáculo como algo pequeno perante algo imenso que queremos alcançar. Eu espero que vocês continuem escutando de forma atenta o budismo, que nos ensina para o que devemos direcionar a nossa mente.